Olá, bem-vindos à Guerra dos Sentidos. Abordamos vários aspectos que têm a ver com a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Hoje vamos falar sobre a visão. Talvez um dos sentidos mais importantes e daqueles que as pessoas não gostariam de perder. Quem quer viver num mundo às escuras? Este sentido é muito importante. Vamos abordar as questões da visão relacionadas com a publicidade, com as mensagens subliminares, com o cinema e vídeo, com a televisão, com os videojogos ou jogos de vídeo, como queiram chamar, e vamos ver o que está por trás deste mundo e como isso nos influencia e afeta. Vamos ver que pormenores e que detalhes podemos encontrar. Todas estas coisas são coisas que nos agradam. Eu normalmente falo de coisas de que gosto. Por exemplo, neste caso, eu sou apaixonado por televisão. Antigamente eu estava a estudar televisão, cinema e vídeo. Ou seja, sempre estive relacionado com comunicações e depois estive envolvido também com uma rede de televisão. Então eu não estou a falar de coisas de que não gosto, mas estou a falar das coisas que me apaixonam. E é exatamente por causa dessa paixão que iniciei estas pesquisas, este estudo sobre o que lhes vou apresentar. São coisas simples e o estudo eu quero que seja algo bem prático e útil para a vida de cada um de nós. Nós vamos ver e vamos entrar nos meandros de todos estes aspectos. Hoje vamos falar sobre televisão. E a televisão é algo que revolucionou o mundo. Uma mudança tremenda. Entre os anos 50 e 60, tudo mudou e as famílias que tinham a mesa como centro passaram a ter a televisão como centro. Embora, neste caso, o centro seja um pouco diferente. Porquê diferente? Porque a televisão não faz com que as pessoas se sentem apenas à sua volta. Ela faz com que as pessoas se sentem olhando para ela. As pessoas deixam de ser o centro das atenções e a atenção passa a estar centrada no aparelho. As pessoas se colocam de lado, então não há intercomunicação. Mas eu não quero começar por tratar apenas dos problemas da televisão. Vamos ver alguns aspectos interessantes. Por exemplo, em termos históricos, nós podemos encontrar várias questões e não se pode propriamente atribuir a televisão ou a sua invenção a uma pessoa. Nós temos, por exemplo, o químico sueco Jacob Berzelius, que a partir de 1817 descobriu casualmente o selênio. Também podemos falar sobre Alexander Bain, em 1842. Outro nome a citar seria o francês Maurice Leblanc. Um nome também a não deixar passar seria o de Paul Nipkow, que em 1884 tratou de um sistema baseado em um disco de ferro dotado de furos em espiral, que quando girava em alta velocidade formava a imagem disposta atrás dele. Também podemos falar sobre Julius Elster e Hans Getchell, que inventaram a célula fotoelétrica em 1892. E, falando um pouco sobre a língua portuguesa, poderíamos até citar um exemplo a respeito do Brasil. Em 1893 ocorre a primeira radiotransmissão e vamos a chegar um pouco mais ao nosso tempo. 1924, John Logie Baird adotou este disco de Nipkow e conseguiu transmitir contornos tremeluzentes de objetos. Um ano depois foram rostos de pessoas e depois a junção de vários estudos que fariam surgir a televisão. Mas, talvez concluindo, pudéssemos pegar o caso de John Logie Baird, em 1926, que transmitiu oficialmente as primeiras imagens e assinou um contrato com a BBC. A qualidade da imagem era ainda não tão boa, mas a partir da evolução deste invento, chegamos à qualidade que temos hoje. Então podemos ver que foi um longo trajeto e, sem querer entrar em grandes detalhes técnicos, esta é uma abordagem curta e histórica. Mas vamos ver na prática, porque as pessoas não estão preocupadas sobre tecnicamente, sobre como se processam as coisas, como se transmite a luz, como há a difusão da imagem. Elas querem assistir televisão, simplesmente.
e é isso que vamos ver. Vamos ver algumas sondagens que nos dão alguns dados sobre como a televisão afeta e afetou e continua e continuará a afetar a sociedade. Por exemplo, temos aqui um dado importante. Nos anos 80, o americano médio mantinha o televisor ligado cerca de 7 horas por dia. 7 horas por dia, estamos a falar de quase um horário de trabalho. Reparem, a criança americana média assiste, em média, 25 a 30 horas semanais. Por volta dos seus 18 anos, já terá assistido cerca de 15 mil horas de televisão. 15 mil horas de televisão que, se colocarmos em contrapartida com o tempo que passam na escola, fica a perder. Na escola, estas crianças terão passado apenas 11 mil horas. Isto não considerando o facto de que tudo o que aprendemos na escola não é retido. Então, vejamos, ainda se lembra, por exemplo, de como se acha a raiz quadrada?